Olá, tudo bem? Você está em Orbe dos Sonhos, eu sou Clarissa De Franco e a gente está trabalhando um sonho que se chama Injustiça. Assista os 2 primeiros vídeos para você ter consciência aí da sequência, do que a gente já trabalhou, já foi bastante coisa, tá? Então a gente está no momento aqui de interpretação, eu estou trabalhando com a perspectiva de justiça e injustiça, né? Porque foi o título do sonho. Ah, eu estou olhando para o lugar errado, né? Eu tenho que olhar para lá, é isso? Então vamos continuar. Então, o título foi Injustiça e com isso eu optei por trabalhar com essa imagem do sonho de injustiça e destrinchar, né, a partir do seu oposto, justiça, e trabalhando com os personagens dos sonhos a perspectiva de justiça de cada um deles, né, e verificar, porque tudo faz parte do sonhador, né. A gente não está falando da perspectiva real de justiça de cada um na sua vida, a gente está fazendo com que o sonhador se coloque aí, através dos personagens que estão dentro dele mesmo e que representam ele mesmo, em outras perspectivas de justiça. Então, o fato de seu filho T não ter apoiado o seu filho R, aqui rapidinho, o filho R na vida real tinha uma sociedade e aí o sonhador falou na vida real com o sócio do filho dele, numa conversa que eles tiveram os 3, sobre os direitos do filho dele, porque já estava numa situação bem ruim, né? E aí no outro dia o sócio do filho decidiu encerrar de vez e falou: você tem 2 dias para tirar suas coisas e tal. E aí 2 semanas depois o sonhador sonha como se fosse a história com ele, que chega, tem um caminhão que o sócio enviou um motorista, um caminhão para retirar todas as coisas ali. E aí logo em seguida aparece o filho T, que é o segundo filho, é outro filho, não é esse filho que teve a sociedade, é um outro filho que na época, segundo o sonhador, o filho T não ajudou o filho R. E isso ele tem como uma certa decepção, uma certa, enfim, frustração com o filho T, né? Um pouco de um sentimento meio mal resolvido com o filho T, que não ajudou o filho R. Mas no sonho o filho T tenta falar com o sonhador, e o sonhador está muito nervoso e não pode conversar naquele momento. Diz que não quer conversar naquele momento. E ele desenha uma cerca entre ele e o filho T e a sua família, tá? Então, o fato de seu filho T não ter apoiado seu filho R, ou você ter entendido isso, né? Enfim, você ter sentido isso na época do episódio, pode também ser reinterpretado à luz da perspectiva relativa de justiça. Será que seu filho T percebe o tema da mesma maneira que você? Aqui eu estou perguntando para o sonhador, né? Qual seria a perspectiva de justiça de T? No sonho, T e a sua esposa tentam conversar, mas você os rechaça. E o desenho mostra claramente uma separação e divisão entre vocês, representadas por uma cerca que costuma delimitar fronteiras e demarcar limites. Além da cerca, no desenho fica claro que você e a família do T estão distantes. A ação do sonho e a cerca do desenho sugerem que você está estabelecendo uma barreira em relação ao seu filho e à família dele. Lembre-se de que quem não quis conversar foi você. T tentou se aproximar. O sonho pode estar denotando que a sua condição emocional está fazendo você julgar seu filho. Novamente, a ideia de justiça se interpõe no sonho. É justo punir T por uma expectativa sua? É justo não dar a T uma chance de conversar e se explicar? É justo permanecer assim após o evento? Aqui eu estou fazendo uma série de questionamentos sobre a ideia de justiça, sobre o sentimento dele, sobre esses personagens todos. Eu estou fazendo uma bagunça com esses personagens para reviver essa ideia de justiça. Em relação à sua nora, né, a nora do sonhador, novamente a pergunta: é justo julgá-la tomando as dores de seu filho R como alguém que tomou ou roubou o T de você? Eu falo no outro vídeo que a perspectiva do filho R, que é aquele que teve a sociedade, que foi desfeita e tal, é que a esposa do filho T roubou ele da família, enfim, separou e tudo mais. E aí eu vou colocando aqui as perguntas, né? Você não estaria desprezando as escolhas de T, do seu filho T, nesse caso? Mesmo que esses não sejam pensamentos seus na vida desperta? O sonho alerta para o fato de você estar identificado com as emoções de um só filho, o R, né? Porque ele representou o filho ali, né? Na verdade, o que aconteceu com o filho acontece com ele no sonho. Ele está totalmente identificado com esse filho R,
deixando de enxergar o lado, né, as ações, a justiça, a perspectiva de justiça do outro filho, que é o T. Atente-se para isso, eu falo para o sonhador aqui. Sonhar com filhos nos remete ao simbolismo da relação pai e filho, também tem essa perspectiva muito forte, lembrando que esse sonhador, ele traz uma história aí, ele está estudando a representação de pai em empresários, né, em situação de conflito com seus funcionários. Então, assim, essa perspectiva de pai é muito forte, né, e essa perspectiva de empresa também, que justamente o sonho trata dessas duas perspectivas, sociedade, né, na empresa, e a perspectiva de pai e filho. Então, essa relação pai e filho tem um significado bastante profundo em sua história, no momento de vida em que se encontra, já vista que está realizando um doutorado em representação paterna em empresários, né, o que eu acabei de falar. O que esse sonho pode contar sobre a sua representação paterna e a representação paterna de seus filhos relacionada ao universo de empresas? O empresário e o pai, como eu falo aqui, né, essa figura, o A empresário e o A pai têm em comum? Em que medida esses papéis se sobrepõem de maneira saudável ou desajustada na relação com seus filhos? Aqui eu coloco o sonhador para refletir sobre esses papéis. E os papéis de seus filhos e deles como empresários? Será que as expectativas entre esses lugares não estão sendo sobrepostas? A temática que você escolheu para a sua tese e as suas hipóteses de estudo, que correlacionam os conflitos com a equipe na empresa e os conflitos na relação pai e filho, precisam ser corajosamente visitados ao encarar esse sonho. Ele me contou que ele tem a hipótese de que pessoas que têm problema com essa representação paterna, que tiveram conflitos com o pai e tal, ele identifica no trabalho dele com empreendedores que geralmente essas mesmas pessoas têm problemas de gestão com a sua equipe. Essa é a hipótese dele, né? Então a temática que você escolheu para sua tese aí parece estar relacionada com a temática desse sonho e com a temática da vida dele. Que conflitos estão presentes na sua relação com os filhos R e T que estão interferindo na relação e nos papéis empresariais ou vice-versa? Como os papéis e conflitos empresariais interferem nas relações com os filhos, na relação com os filhos? O arquétipo do pai normalmente é associado à lei, à norma, aos valores de certo e errado, à conduta, à vida do trabalho, também ao amparo, proteção, tudo isso. A gente já tratou um pouquinho do arquétipo do pai no outro sonho, lembrando como eu trabalho com arquétipo, que a ideia de arquétipo não é fechada, não é fixa, essas são referências que normalmente, culturalmente, se atribuem aos pais. Pausa para a água, vamos lá. O arquétipo do filho traz a possibilidade de renascimento, recomeço, crescimento, né, desenvolvimento, aprendizagem, cuidado, enfim. Há que pensar que, de algum modo, houve um desencontro na expectativa relacionada a esses arquétipos, né? Será que a sua decepção em relação ao filho T não representa uma decepção com a sua própria conduta como pai? Afinal, não seria papel do pai proteger e oferecer apoio? Você está esperando que seu filho T tenha feito isso, né? Porque ele relata que o filho T não deu apoio, não protegeu o irmão, né? A relação de pai, e aí vamos lembrar, né? Esse pedacinho é importante de lembrar, porque como ele teve aquela conversa fatídica no dia anterior do sócio decidir retirar todas as coisas e tal, de algum modo ele não conseguiu amparar o filho R, que tinha a sociedade. Ele não conseguiu, né? Ele tentou, ele fez o possível, mas ele não conseguiu. E aí ele estava projetando que o filho T não cuidou do irmão, não defendeu, não protegeu e tal. Quando ele precisa recolher essa falha como uma falha que é dele, não necessariamente uma falha real, porque ele tentou, ele fez o melhor e tal, mas na prática o resultado saiu assim. Então é preciso recolher, porque está projetada no filho T, né? A gente está chegando ao fim, a gente ainda vai fazer um quarto vídeo, mas aí a gente pode pensar em outros elementos da relação de pai e filho. A gente pode pensar na narrativa judaico-cristã de Deus e Jesus, né?
o filho é escolhido, sofre para honrar o legado do pai. Se o seu legado é no ramo empresarial, que é o legado dele, né? Será que o sonho não pode estar indicando que seu filho ou os seus filhos estão fazendo sacrifícios, muitos sacrifícios em demasia para honrar o seu legado? Quer dizer, o filho se dá mal justamente na área em que o pai é um expert, é um esperto, né? Sabe muito, dá palestras de empreendedorismo e tal, e o filho não vai bem nessa questão empresarial. Então, é preciso pensar o que aconteceu nesse legado, né? O que aconteceu nessa transmissão, né? O momento é ampliar a reflexão. Ele pode me falar assim, não tem nada a ver essa interpretação aí, Clarice. O que eu estou sugerindo aqui é para ampliar a reflexão, abrir a cabeça dele para as relações do sonho com a vivência dele. A gente vai terminar por causa do horário. Agradeço você. Segue o próximo vídeo que a gente finaliza a interpretação desse sonho em justiça. Muito obrigada. Se quiser mandar vídeos, sonhos, mande clarissadefranco@hotmail.com.